E aí galera, tudo bom? Gente, hoje a gente vai falar sobre retas paralelas e retas concorrentes, tá certo? No conteúdo passado a gente viu o que era reta, teve uma noção aí do que era uma reta, tá certo? E hoje, na verdade foi ponto e reta, né? Hoje a gente vai ver o que é reta paralela e o que são retas concorrentes, né? Já adiantei aqui para vocês duas retas que estou chamando essa reta de R e essa outra de S, tá bom? Reta R e reta S. Ó, duas retas, elas são paralelas quando elas estão no mesmo plano. Aqui, no caso, o plano do nosso quadro, né? Elas estão no mesmo plano, mas elas não se cruzam, tá certo? Digamos que eu prolongue essa reta S até o infinito e eu prolongue essa reta R até o infinito também. Elas não irão se cruzar de maneira nenhuma, certo? Elas são paralelas nesse sentido aí, tá bom? E se você medir a distância, né? Aqui não, que não é um desenho perfeito, mas se você medir a distância, né, em qualquer ponto dessa reta, se você medir essa distância, digamos que aqui meça 2 metros, vou colocar nome, né? Essa distância também será 2 metros, e em qualquer ponto que eu medir a distância de um para outro será 2 metros, tá bom? Aqui eu estou usando o 2 metros como exemplo, mas vamos falar aqui de distância, tá bom? Essa distância, ela será sempre igual, tá bom? Então, reta paralela é basicamente isso daí, tá bom, gente? Essas são retas que elas estão no mesmo plano, porém elas não se cruzam, tá bom? De maneira nenhuma. A distância de uma reta a outra é a mesma, tá bom? Se vou pegar aqui para prolongar esse exemplo, galera, se eu traçar uma reta cortando, digamos assim, essas duas retas aqui, ó, digamos que eu traço essa reta aqui. Se essas duas aqui forem retas paralelas umas às outras, os ângulos que formam, né? A gente estudou também sobre ângulo na aula passada. Esses ângulos aqui que formam, eles são iguais, tá bom? É outra qualidade aí, digamos assim, das retas paralelas, tá bom? Pode usar como exemplo aí. Esse ângulo será igual a esse ângulo aqui, ó, será igual a esse, tá bom? O ângulo externo, esse de fora, será igual a esse outro ângulo externo aqui de fora, tá bom? Isso nas retas paralelas, tá certo, gente? A representação de retas paralelas, né? Como essa aqui está sendo denominada por R e essa daqui por S, a representação nas atividades são feitas assim, ó, duas retinhas aqui, uma de lado da outra, né? Uma paralela à outra, tá bom? Com os nomes dela aqui, reta R e reta S, uma paralela à outra. Isso aqui é a representação que vocês irão ver nas questões aí, nas atividades de vocês, tá certo? Outro exemplo, onde vejo retas paralelas, tá bom, gente? Digamos que até no bairro, né? No bairro de vocês, ó, existem ruas, rua 1, rua 2, rua 3, tá certo? E essas ruas, elas estão organizadas uma paralela à outra. Como é isso? Aqui, ó, vamos
usar como uma reta representando a rua, né? A rua 1, a rua 2 e a rua 3. Essas retas elas estão uma paralela à outra, tá certo? Se você medir a distância aqui no começo da rua e medir a distância no final da rua, essa distância daqui, essa distância será igual a essa, tá bom? Essa reta aqui, a rua 3, ela é paralela à rua 2. Se medir essa distância, será igual a essa. E, consequentemente, ela também será paralela à rua 3, certo? Gente, agora vamos estudar sobre retas concorrentes, tá certo? Vimos retas paralelas. As retas concorrentes são retas que elas se cruzam em um único ponto. Como é isso? Ó, digamos que eu tenho uma reta aqui, mesma reta, né? A reta R e a reta S, certo? Reta S. Ó, se você observar bem, elas estão se cruzando nesse ponto que eu vou chamar de P. Elas estão se cruzando apenas nesse ponto, certo? E formando, obviamente, ângulos aqui, né? Ângulos, tá certo? Esse ângulo aqui é um ângulo oblíquo, tá certo? Ele é um ângulo menor do que 90 graus, um ângulo oblíquo. E esse ângulo aqui, ele será igual a esse, tá bom, gente? Esse ângulo será igual, pintado da mesma cor, porque eles são opostos por esse ponto aqui, que são definições que vocês irão estudar mais a fundo no futuro, tá certo? Mas de antemão já deixo bem claro que esse ângulo, ele é um ângulo menor do que 90 graus, quando ele é menor que 90 graus, no caso ele é chamado de oblíquo. E esse outro ângulo, que é oposto a esse, ele terá o mesmo valor, né, em graus. Se esse aqui estiver marcando 30 graus, esse aqui também irá marcar 30 graus, porque são ângulos iguais, certo? Vou marcar com outra cor esse outro ângulo aqui, ó. Esse outro ângulo, ele será igual a esse, porque ele é oposto por esse ponto, certo? Como eu falei, são definições que vocês vão estudar bem antes. Se esse ângulo aqui ele é menor do que 90 graus, ele é chamado oblíquo, tá certo? Se ele for igual a 90 graus, o que acontece? Já falei para vocês que, usar o exemplo aqui da rua, né? Não, vou falar primeiro aqui a regra, depois eu volto para a rua. Ó, tenho essa reta e tenho essa outra reta. Chamar também de reta R, chamar de reta S, tá bom? Ó, se elas formarem um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, um estiver no sentido e essa no outro sentido, né? Essas retas aqui, gente, elas são retas perpendiculares, tá bom? É outra definição de retas também, retas perpendiculares. Como que eu sei que ela é uma reta perpendicular, né? A reta R é perpendicular à reta S, porque quando ela se encontrar nesse único ponto aqui, tá certo? Elas não deixam de ser retas concorrentes, tá bom? Não deixam de ser concorrentes, mas ela forma um ângulo de 90 graus, que é a representação, falei na aula passada, esse quadradinho por esse ponto, né? Um ângulo de 90 graus. Ela é uma reta perpendicular. E como é a representação de uma reta perpendicular, né? Se vocês irão ver no livro de vocês aí, ó, a representação das retas perpendiculares é assim, gente, ó, reta R, né? Ela é perpendicular, digamos que é um T aqui de cabeça para baixo, perpendicular a S, tá certo? Essa aqui também é uma representação que vocês irão ver muito no livro de vocês aí, na atividade
de vocês, certo? Retas paralelas, né? Tem a mesma distância, elas não se cruzam, estão no mesmo plano. Retas concorrentes, elas se cruzam por um único ponto, né? Como é esse exemplo aqui, estão também no mesmo plano. E retas perpendiculares, que também são retas concorrentes, não deixam de ser, elas estão se cruzando em um único ponto, né? Em um único ponto, esse ponto P aqui, e elas formam um ângulo de 90 graus. Quando formam um ângulo de 90 graus, retas perpendiculares, que a representação é essa daqui, tá certo? Uma reta perpendicular a outra reta, tá certo? Retas paralelas, lembrando, quando R é paralela a S, a representação é essa aqui, tá certo? Ó, a reta R paralela à reta S, tá bom? Essas são as definições que iremos ver em atividades futuras, tá certo? Inclusive na atividade que eu vou iniciar aqui com vocês. Como vimos na aula de hoje, né? Tem uma atividade aí para a gente fazer na página 133, né? São aí questões da página 133 e na página 134, indo na página 135, né? Indo até a 136, tá certo? A 134 é uma explicação como você constrói retas paralelas, tá bom? Ó, essa atividade vai falar só sobre retas paralelas concorrentes, né, as perpendiculares, e ele, como demonstração, né, esse plano aqui, ele representou na questão 1 e numerou algumas retas, né, retas essas que estão circuladas aqui, a reta U, a reta T, a reta S e a reta R, né? Lembrando que formam um ângulo de 90 graus, essa reta U, ela é uma reta perpendicular à reta R, não é isso? Se você usar como exemplo apenas a reta T e a reta R, e excluir todas as outras, né? E todos os outros pontos, deixar só o ponto F, você vai observar que essa reta aqui, ela forma um ângulo menor que 90 graus, um ângulo oblíquo, e elas são concorrentes, né? E aqui ele juntou todas essas retas, deu pontos a elas, vários pontos, e ele pede na questão que você determine os pontos, né, que estão na reta R, na reta T, na reta S e na reta U, né? Então vamos lá, iniciando aí pela reta R. Estamos aqui com essa reta R, imagine que as outras não estão. Quais delas aqui, na verdade, quais são os pontos que estão na reta R, né? Se você observar, o ponto G e o ponto F, né? Então você marca aí o ponto G e o ponto F, né? Na reta T, ó gente, imagine que só existe a reta T. E quais são os pontos da reta T, né? Reta H, tem um ponto H, o ponto F, o ponto E e o ponto C, certo? Então, esses aí são os pontos que estão na reta T. Ponto H, ponto F, o ponto E e o ponto C. Na reta S, quais são os pontos da reta S? Tá vendo, gente? Aqui, ó. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Aí você vai numerar aqui o ponto A, B e o C, certo? E por último, na reta U, né, temos aqui 4 pontos também. Então tem um ponto A, D, G, H. Ponto A, ponto D, ponto G e o ponto H, certo? Gente, aí fica algumas questões para vocês também, né? Isso aqui é só um exemplo da questão 1 aí do início, tá certo? Ele pergunta: quantos pontos são comuns nas retas R e S, tá certo? Isso aí no item B. Vou só explicar para vocês. Ele pede quais pontos são comuns na reta R e S. O que é um ponto comum? Comum é quando estão nas duas retas, né? Como eu falei, uma reta concorrente com a outra, né? Que ela se cruza só com um ponto.
ela tem um ponto em comum, que é o ponto, na verdade, onde ela se encontra. Se você observar, reta R, reta S, não tem nenhum ponto em comum. Na reta T e na reta S existe um ponto em comum aqui, na reta T e na reta S. Na reta R e na reta U, qual é o ponto que tem em comum nelas duas? Imagine apenas elas duas. O ponto G, né? Esse ponto G aqui, ele é o ponto que está comum nas duas retas, tanto na reta U, como você observou aqui, como na reta R, tá certo? Então, com a respostinha aqui do item anterior, você consegue fazer isso daí, certo? E os demais itens também. Ficando assim para vocês, essas questões aí da página que eu falei, que inicia na 136 e elas irão até a 136, tá bom?